Eu estudei muito, eu realmente, eu Deu ralei, sangue. porque é muito difícil a acupuntura. É muito... Pra você entender, o chinês fala que o bom acupunturista é aquele que te lê pelo pulso. Então, pegou no pulso, você consegue entender qual órgão, qual emoção, o que você vai baixar, o que você vai... Então, não é só picar a agulha. Você planta, e o que você plantar, essa colheita vai ser obrigatória. Se você plantar, a colheita vai ser obrigatória. Então, é o livre-arbítrio. Você faz com o corpo que você bem entender. Só que as consequências vão vir. No momento da constelação que o cavalo foi, escaneou, né? E foi na criança, e foi nos pais, ela abocanhava a minha mão, a condutora, abocanhava a minha mão e levava no meio deles. E eu não entendia. E aí ela abocanhava de novo a minha mão e levava no meio deles. E eu fui entre eles dois e falei... Aí ela mostrava a mão de novo, ela abocanhava a minha mão. Aí eu falei pra eles, fazem assim, né, com as mãos. Aí eles fizeram assim. Quando eles fizeram assim, a criança virou pra trás e fez... Êêê! Café Brothers, episódio 54. Seja muito bem-vindo, meu amigo Thiago Tamioso. Depois desse expor que você deu em mim, você vem querer me chamar de amigo? Seja muito bem-vindo, Zé da Sabrina. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Salve, moçada. Um abraço pro Álvaro Lanza, que não tá aqui com a gente hoje, eu não sei onde que ele tá, mas daqui uns dias ele aparece de novo aí. Tá de férias. A nossa estrela mais brilhante da nossa constelação deve está tá presente. brilhando aí Você faz falta pessoalmente, no WhatsApp você é um saco. Ele deve estar brilhando na constelação de Pégaso. Daqui a pouco nós encontramos ele. E um salve pro nosso diretor, Thiago Torada. Galera, antes da gente começar o nosso episódio, falou o nosso diretor que aqui nesse canto aqui vai ter um QR Um pouquinho mais Code. pra cima. É mais pra cima aqui. Vai ter um QR Code da associação AMAP, né? Associação aqui da nossa cidade, Maracaju. É uma PEC, né? É uma PEC. Ele fala AMAP, mas é uma PEC. Associação, né, que cuida das pessoas que têm câncer. Então, se você quer fazer uma boa doação e juntamente uma boa ação, sair bem dessa aí. Não, foi boa. E é como eu disse, deixa de tomar aquele litrão, né, para abençoar uma pessoa, 10 mangos, 50 mangos, né, faz o Pix aí, você vai estar ajudando uma galera enorme. E um abraço para a Andréia, tem uma casa lá em Barretos, muito legal. Então ajuda essa associação, só tem gente do bem lá, valeu? E também, fala também, Osório, o pessoal lá, O quê? sair do... Dá uma saída no Instagram. Você calminho. Então vai lá. Gurizada, é o seguinte, tá lá quase 2.000 pessoas no Instagram. Eu sei que vocês gostam de ficar no Instagram, vendo fotinha, vendo vídeo, mas vai lá no YouTube, se inscreve lá, porque falta pouquíssimas pessoas pra gente chegar a 1 milhão de inscritos, tá? Isso mesmo. Beleza? Então, segue a gente no Instagram e também se inscreve lá no YouTube. E hoje eu estou aqui com a nossa convidada, agora sim vamos apresentar a nossa convidada, em oferecimento de Celério. Hoje ele Nossa, lembrou de mim que eu tô Sempre aqui. conectada, não é mais para mim falar mais rápido com o pensamento, é sempre conectada. E a agência de marketing digital 454 são os nossos parceiros, pessoal que faz isso aqui acontecer tudo, tá bom? 15 meses sem pagar aluguel, vamos lá. Hoje aqui no episódio 54 está comigo aqui a Gabriela Liberal Franco. Ela é de formação acadêmica enfermeira na Unigran, na turma de 2009. Ela tem algumas especializações, né, alguns cursos que eu vou ler aqui. Ela tem acupuntura, terapia floral, medicina germânica, biossistêmica, auricular terapia. Tava indo bem. Terapia auricular? Isso. Pode ser. Pode ser. Ela também faz constelação, está casada há 10 anos com o Irã. Ela é mãe do Gustavo, da Helena e da Carol. Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz e tô aqui pra Bater um papo com a bater gente. um papo. Legal. Gabriela, é o seguinte, tem muita coisa pra gente perguntar, muita dúvida pra tirar, né? E, cara, acho que já vamos começar pelo que o pessoal quer saber aí, né, cara? Constelação é de Deus, não é de Deus? É espiritual?
É coisa do ser humano, é ciência, é magia? O que é a constelação? Harry Potter? A constelação é como surgiu na minha vida, né? Eu sou enfermeira de formação, aí fiquei quase 10 anos na saúde aqui, em Maracaju, trabalhando. Aí chegou um momento da vida em que eu não queria mais ficar presa naquilo. Eu tinha filho pequeno, eu queria curtir o meu filho, eu queria uma liberdade. Me enganei, né? Porque não tem isso. E aí eu comecei eu fiz uma novena e durante a novena surgiu a acupuntura. E quando eu comecei a estudar, a medicina chinesa fala muito do Tao, porque eles trabalham muito o taoísmo, né? E o que é o taoísmo? Eu chegava a perguntar, é uma crença chinesa. Sim. E eu fiquei bastante balançada em desistir do curso. E tinha um pastor que estudava comigo e ele falava assim, quem é o Tao pra você? E eu falava, é Deus. O Deus que criou o céu e a terra. E aí ele falava, então, por que você tá preocupada com isso? Aí foi fluindo o curso e eu fui gostando demais. E eu comecei a atender. Eu trabalhava no posto ainda e atendia... no período da tarde. No período que eu saía do posto. Às vezes ficava até 9 horas da noite. Na época, há 8 anos atrás, eu cobrava R$20 a sessão. De acupuntura. De acupuntura. Eu não peguei esse tempo, então. O tempo já era 70 já, mano. Eu acho que eu sou dessa época também. E aí eu comecei, o incentivo maior foi através da Vavá, da Vanessa, de Biase. Ela eu teve comecei, aqui com a gente. Eu comecei a atender na Gabriela, sala dela. você trabalhava como enfermeira, era isso? Isso. E aí você optou por você participar da questão de terapias. Eu trabalhava de enfermeira e eu queria sair, mas eu só sabia ser enfermeira. Não sabia, se me colocasse vender roupa, eu não sabia fazer nada disso. Eu sempre amei muito a minha profissão. E aí surgiu, eu fiz uma novena e pedi que eu queria uma luz um caminho para mim trabalhar com pessoas. E surgiu a acupuntura. E aí eu comecei a estudar e você começa a se apaixonar naquilo e aí vem os questionamentos. É de Deus, não é de Deus? Isso é espiritual? É espiritismo? É magia. É magia? Então, também dentro de mim tinha questionamentos. E eu comecei a levar por outro caminho, né? O caminho de Deus. Então, quando eu comecei a atender, aí depois eu fiz outros cursos, eu fiz a terapia floral por uma questão familiar. E me apaixonei também e vi que o resultado era... Hoje, na verdade, a terapia floral as pessoas procuram muito, porque é o meu carro-chefe. Não tanto a acupuntura como a terapia floral. Tá, e o que é terapia floral? Explica pra nós aí. É uma terapia onde trata com flores. E essas flores são essências. Os São diluídas, extratos? Isso. E aí você prepara conforme a necessidade da pessoa e a pessoa toma. Dentro do que a gente está conversando aqui, a acupuntura e a terapia floral, como que você chega no diagnóstico? Você vai trocando uma ideia, você pergunta, tal? Não, a acupuntura, a medicina chinesa é pulso. Você consegue fazer pulsologia. Você pega no pulso e vê o batimento. Cada batimento é um órgão, é uma víscera. Você lembra que ela fazia isso aí com você? Fala assim, Queria só pegar na minha mão. O teu fígado tá travado. Mas tá todas as vezes ela tá falava alto. assim, você não tá tomando água, né? Todas as vezes. E adivinha? Não toma até hoje. Não toma até hoje. Pega na mão dele que eu quero ver. Não precisa. Pega aqui. Verdade, não tá tomando. A terapia chinesa é por pulso. Tá? E o floral? O floral são gotinhas. Não. É uma Como que é o essência. diagnóstico do floral? Como é que você fala assim, ó? Tipo, chegou o netão lá, falou, eu tô com uma dor aqui e tal. E aí, como que você vai examinar o neto e passar o floral? Eu vou procurar o fundo emocional dessa dor. Existe um fundo emocional. Por Toda quê? dor tem um fundo emocional? Sim.
Sim. A gente pensa assim, da onde surge? Hoje eu conversei com o Neto sobre isso, né? De onde surge a doença? Foi Deus que mandou a criança com câncer, a criança doente? Não. Foi o nosso livre-arbítrio, né? Você planta e o que você plantar, essa colheita vai ser obrigatória. Se você plantar, a colheita vai ser obrigatória. Então é o livre-arbítrio. Você faz com o corpo que você bem entender. Só que as consequências vão vir. E às vezes, a gente estava conversando isso hoje, que uma mulher grávida de um bebê menina, esse bebê menina com 2 meses de gestação, lá no comecinho da gestação, 8 semanas, o bebê menina tem mais de 200 mil óvulos produzidos. Então não é uma vida porque precisa ser fecundado, mas é uma célula viva. E essa célula viva sente tudo. Às vezes, desde quando estava dentro da barriga da avó. Então, é muito, muito complexo explicar, porque as pessoas não imaginam, não conseguem tatear isso, não consegue, porque é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Então, eu comecei e eu sempre gostei muito do fundo emocional, porque não adianta você tratar o físico sem tratar a raiz. Então, eu comecei. E como surgiu a constelação? A constelação surgiu porque eu não tinha mais recurso para ajudar certas pessoas, certos problemas. Tipo, vício, manias. Então, não tinha mais recurso. Dentro do floral e do que você conhecia, tinha chegado a esgotar os recursos. Tinha experimentado várias vezes e não tinha sucesso. Daí entrou. E aí, como surgiu a constelação? Eu vi que precisava de algo mais, que era além daquilo. Aquele vício era além daquilo. Então, Era um trauma de infância, alguma coisa do tipo? Sim. Era alguma coisa relacionada à família. Mais profundo, o buraco era mais embaixo, vamos dizer assim. Sim. E aí, eu resolvi estudar, porque eu também tinha dúvidas se era espiritual ou não. Tinha horas que eu achava que não, tinha horas que eu achava que sim. Então, o que é a constelação no real? A constelação trabalha a nossa árvore genealógica dentro do nosso inconsciente. Quando você vai numa constelação e a consteladora fala: isso aqui é seu avô. Mas meu avô já morreu. Seu avô vai escutar o que você vai falar, né? Que existe umas frases de cura. Não, ele já morreu, já foi. Mas aqui dentro vai ser resolvido, vai ser tocado. Então hoje a constelação trabalha o inconsciente dentro do nosso sistema familiar. Por quê? Dentro de uma família, dentro de um clã familiar, familiar, todos querem pertencer, fazer parte dessa família. Então eu não quero ter só a cor dos olhos, a cor dos cabelos. Eu quero ter os comportamentos, as dores, as crenças e as doenças. Quero ter sem querer ter. Sem querer ter. É inconsciente. Isso está registrado no inconsciente. Então, se a gente pensar em religião, isso é uma maldição hereditária, né? Cura dos antepassados. Se a gente pensar dentro da terapia, existem pessoas que misturam a terapia com religião? Sim. Como existe muitas outras coisas. Então, dentro da terapia, esse olhar para esse clã familiar de amor. Se eu venho de uma família pais separados, onde eu tive escassez de comida, os meus antepassados tiveram escassez, aqui na frente alguém vai ser miserável. Miserável. Não é miserável é miserável de esconder, sabe? Nesse sentido. Então, é como se fosse uma balança de equilíbrio, né? Então, é o nosso livre-arbítrio que faz, e por amor, que faz a gente copiar comportamentos, crenças, né? Às vezes a criança é pequena, ele olha a criança
e fala, nossa, olha como ele é emburrado igual o avô, né? Sim. Já depositou aquilo no inconsciente da criança e acabou. Tem frases que a gente escuta na infância que são marcadas eternamente. E como que a gente apaga isso? Terapia. Eu vi assim, só pegando um gancho sobre isso, por exemplo, alguns documentários que eu assisti para entender algumas coisas. Por exemplo, meninas de 4, 5 anos, aí, 6 anos, que tipo, a mãe separada, juntava com o cara com problema, inúmeros problemas, mas o cara assistia pornografia na frente da menina. E no subconsciente dela, aquilo se tornou normal. Então, os caminhos que essa menina foi traçando, foi uma menina que virou uma menina promíscua, vários parceiros, Claro. ou acabou replicando aquele comportamento, virando uma atriz de filme, de conteúdo adulto, né? Vamos dizer assim. Então, mas quando você vai puxando, tipo aquelas entrevistas do Cabrini, quando o cara vai puxando, a menina foi abusada, ou por que o menino se tornou, sei lá, um cara totalmente entregado ao vício, é um cara que ele viu o pai bebendo a vida toda, entendeu? E então aquilo no inconsciente dele se tornou normal, entendeu? Então dentro do que eu assisti, né, e do que a gente vai tirando as conclusões, existem 2 casos. Ou o cara repete o padrão, que inconscientemente ele acha normal, ou ele cria uma aversão, e ele vira um cara totalmente ao contrário. Ele quer ser um cara família, ele quer ser um pai presente, um pai que protege, um marido que respeita, que ama, um cara que não tolera violência contra a mulher. Isso eu falo até de experiência própria, algumas coisas nesse sentido. Esse cara que não consegue ser ter aversão a isso, ele consegue quebrar só com terapia? Não, Deus, né? Deus em primeiro lugar. Mas a terapia Mas vamos tirar Deus da jogada. A terapia é o caminho. É o caminho. Como que o cara vai conseguir sozinho? E Como é que se existe uma menina abusada e aquilo é um trauma? Porque tem pessoas que foram abusadas, foram molestadas e aquilo tá bem resolvido dentro dela, né? Então, mas existem pessoas que foram abusadas e aquilo é um trauma pro resto da vida. Às vezes foi abusada com 5 anos de idade, quando chega lá na idade adulta que precisa se relacionar com o parceiro, não consegue, tem problemas de sexualidade. Então isso é um trauma. O trauma gerou, e como que a gente desbloqueia isso? Ou você toma remédio o resto da vida, né? O remédio é um ganho de tempo para você resolver o seu fundo emocional. Ou você vai direto ao ponto. E assim, para ser bem claro para quem está ouvindo o podcast nosso, em que momento eu preciso procurar ajuda numa terapia? Quando esgotou todos os recursos de medicina, de remédio, quando eu já usei todo tipo de droga, ou eu me identifico que é um problema... Como que eu faço para saber que é um problema emocional, eu preciso de terapia? Quando você sente que não tem mais... o remédio não faz mais efeito, já procurou todo tipo de exame, não encontra nada, tá na hora de procurar uma terapia. Então, assim, você que está ouvindo ou assistindo o podcast, se você se encontra nessa situação, se você é menino, menina, homem, mulher, adulto, marido, casado, o que for, se você esgotou as suas chances do game, fala seu cartãozinho aí pro pessoal. Eu vou lá pra fazer uma terapia pra me recuperar da convivência que eu tô tendo com o Xandó. Isso aí Tá fácil. Isso aí nem terapia mais. E entra outra questão muito também, trauma. né? Eu acho que não precisa chegar no ápice do problema Sim. para buscar ajuda. Acho que identificou que não tá certo. Peraí, isso aqui tá errado. Mas Vou buscar ajuda, porque é melhor você identificar o problema e tratar antes de virar algo maior, do que você deixar, chegar, não, mas tô bem ainda, vou levando. Vai chegar no momento que aquilo ali não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Exatamente. Só que o problema é que pra chegar nesse ponto, o cara tem que ter um autoconhecimento lascado. Cara. Sim, com Porque pra você certeza. conseguir olhar pra dentro de si e falar assim, não, eu estou com um problema. Cara, isso aí já é... Sim, o cara tá anos luzes na igual a frente de questão metade da Mas população. qual é a diferença da terapia e do remédio controlado? Vamos por aí. Quando o cara vai pra terapia, ele vai porque ele quer. No entanto, que quando marca, isso eu aprendi com a Vanessa, quando, marca pro meu filho. Quantos anos tem o seu filho? Tem 17. Então, ele que vai marcar. Meu telefone é tal. Então, por quê?
já é 50% do tratamento, né? E eu acho que é tipo assim, até falar com o Tamioso aqui, tipo, que ele faz terapia. Eu Agora acho que você assim, falou, era segredo, cara. Não. Aqui é complicado a gente ter segredo. Não tem segredo aqui. Entendeu? Eu acho assim, na minha humilde opinião, o cara tem que ter uma baita de humildade. O cara falar, eu preciso de terapia. Porque assim, ó, dentro do contexto brasileiro que a gente vive, se você vai falar que você vai no psicólogo, fala, mas eu não sou louco para ir no psicólogo. Entendeu? A gente pensa que só vai quem é louco, Mas né? acho que hoje- é muito, hoje em muito dia- pelo contrário. Você tem que... Se aconteceu coisa boa, se a sua vida tá muito ruim, você tem que ir também. Não é porque só tem coisa ruim, se tem coisa boa, tem que aprender a administrar isso, administrar seu tempo, seus pensamentos, porque não adianta, tô vivendo uma coisa muito top, mas você não sabe administrar aquilo ali dentro da sua cabeça. Mas Então, isso é um preconceito, né? sim, com certeza. Por que eu falo com isso? Não, certeza. porque assim, quando Com você certeza. tem uma lesão física, o que você vai fazer? Médico, coragem. Ou você vai procurar remédio, igual o Gabriel falou, mas o que o remédio faz? Ele não te cura a lesão. Ele vai acabar com a sua dor momentaneamente. Então, assim, eu vejo isso com a questão da terapia também, né? A pessoa vai lá, ela treina, ela tem uma lesão, ela vai procurar alguém pra liberar o músculo dela, pra fazer uma massagem, alguma coisa. A parte física pode, mas quando é mental, a gente tem esse preconceito de achar que a pessoa é louca ou que não só faz quem... Tá com frescura, Mas né? hoje em dia eu acho que isso Mudou mudou bastante, pouco, né? Quando eu comecei, existia muito. Só tinha eu e mais uma outra profissional que trabalhava com acupuntura. E foi bem difícil o começo. Por quê? Por conta do preconceito, né? Isso aí é místico. Isso aí não é de Deus, né? E foi bem difícil. Então, hoje, o pediatra me indica, o ortopedista me indica, O doutor Tiago indica. o doutor Tiago indica. Eu fui Por por quê? indicação. Porque viu que aquela pessoa tá indo toda semana no pronto-socorro, toda semana, e não tem nada, então eu vou procurar uma outra alternativa. Por isso que fala terapia alternativa, né? Hoje não usa mais isso. Terapias integrativas. Então, o tratamento dentro da terapia existe para muitos casos. Para aquele casal que tá querendo se separar, eles podem estar trocados, ele pode estar sendo pai dela ou ela está sendo mãe dele. E aí, que relacionamento de casal que existe? Nenhum, né? Não une o casal desse jeito. Existe para criança hiperativa, com autismo, existe todo tipo de tratamento. Eu não tenho mais nenhuma alternativa. Então, procura dentro da terapia que você vai encontrar. Assim, marido banana, assim, capacho, tem também? É o que mais tem. Mal mandado, você. Esse Porque é o dá que mais problema. tem técnica. Porque você falou, dá problema também, né? Tipo assim, se a mulher que assume o lugar do marido no casamento, dá problema. Mas Ela que vai ser a provedora. É igual a Vanessa falou, lembra que Ela que vai o trazer a grana. cara, a mulher manda na casa e tal, vai lá, o cara é um banana, e aí chega uma época que a mulher fica grávida, aí tem um filho, ela vai fazer o quê? Vai lamber a cria, porque ela vai ter que cuidar do bebê. Então, o Zé tem memória boa, ou né? seja, o cara vai ter que tomar o papel de homem, porque a Sim. mulher nesse momento tá frágil, ela precisa cuidar da Mas criança. Ou se separa, ou toma o papel de separa, homem. ou o cara vira o papel de homem e toma rédea, né? Então, isso. Mas seja, não dá certo. Mais um gancho aí, pessoal. Você que tá com o casamento indo pro pau aí. Cara, mas eu mais do que isso, cara. Eu, na minha concepção, acho que todo mundo tinha que pelo menos conhecer terapia. Seja uma terapia integrativa, seja um psicólogo, seja o que for. Porque, cara, ninguém sabe tanta coisa que não pode conhecer um pouco mais sobre si mesmo. Tipo assim, mesmo, não tenho problema. Beleza, cara, mas você vai lá... Tamioso. Que é isso, hein? Hoje eu desenvolvi uma forma de atendimento, até eu conversei hoje isso com o Neto. Peraí, ele fez terapia com você hoje? Não. Não. Tudo você Foi falou sessão com o grátis. Neto. Foi sessão Tudo grátis. falei com Não, o Neto. Eu tava perguntando pra ele como é que Tava pegando os spoilers? Neto é malandro, ele, cara. Você viu? Ele fez Ele a foi, consulta mas- de graça. mas a já. terapia- de graça. Na verdade, Foi ela que fez a consulta com ele. na verdade, tem aquela assim, mostre-se verdadeiramente interessado na outra pessoa, né, cara? Isso aí é empatia, isso aí é o que ganha todo mundo, né?
Então, assim, eu fui lá pra pegar a informação dela, pra ela poder participar do café. Ela sentia vontade, coisa que ela não conseguiu fazer, eu acho, até agora. Não, agora ela Agora tá- soltou. Vamos fazer. Soltou Eu tô com umas pega. agulhas ali, já vamos soltar. O Chantal tem bastante no carro ali. E aí? Então, hoje eu desenvolvi uma forma de atendimento que a pessoa vai lá para acupuntura. E eu vejo que não é acupuntura, que é a terapia floral. Eu vou indicar o melhor caminho, né? Você consegue Então- fazer essa leitura? Sim, consigo. A medicina germânica, que a Vanessa desenvolveu a biosistêmica, é a lesão, a emoção faz a lesão. Então, o cara chega lá com uma dor no ombro, né? Vamos encontrar essa dor no ombro. Quando foi? Como foi? Né? Quem tá aí? Quem você sustenta na casa? Ah, sustento meu irmão, minha mãe. Ah, então Pô. tinha um encosto no ombro. É uma lesão, né, cara? O cara tava encostado no ombro. Cara, não, brincadeira da parte é Mas bem tem isso uma aí. raiz, né? Então, tem uma emoção no negócio. Sim, envolvida. É que Se eu não assim- tratar a emoção, A gente tá falando desde o começo que a questão da questão mística da coisa, né? Se a gente tirar essa questão de lado e colocar na parte da ciência, que a gente não entrou na ciência ainda, muita coisa pode ser explicada, né? Acredito eu. sim. Então, assim, ó, pra gente pegar esse gancho do Netão que ele puxou lá da ciência aí, a acupuntura ela tem pontos específicos, né? Sim. Que você faz o agulhamento ali, Sim. tal, Uhum. isso aqui, tal, beleza. São pontos específicos para dores específicas. O floral, tipo, também tem coisas específicas ali. Cara, mas eu não consegui entender aonde que tá a ciência na constelação. No inconsciente. No inconsciente. O Então que são entende. coisas que aconteceu que eu não tinha noção do que estava acontecendo. Não, mas o seu inconsciente sabe. É que você... Conscientemente não Não, processou sabe. isso. Mas isso inconscientemente tá intrínseco em você. Tá ali dentro. De fato aconteceu. Sim. Sim. Um exemplo. O cara não tem contato com a mãe e tem contato com o pai. Vamos colocar aí. A mãe é quem nutre. É quem nutre o bebê. Né? Certo? Então, quem nutre a família hoje? A grana, o dinheiro. Então, a mãe é a cara do dinheiro. E por quê? O dinheiro é tão importante quanto, né? Sem dinheiro você sustenta sua família? Não. Então, o dinheiro nutre a sua família. E a mãe nutria você. E aí eu não tenho um contato... Aí essa pessoa possivelmente não consegue guardar dinheiro. Ela é realizada profissionalmente, ela é bem vista, só que aquele dinheiro escorre pelas mãos, não fica. O problema Né? tá com a mãe. Emocionalmente. Ele precisa entender que a mãe dele foi a melhor que ela podia ser. Ô, Torá, anota aí, eu tenho que consultar com ela depois lá. Não, mas você acha que é só por isso? Cara, Porque se você acha que é só por isso, tem muito mais problema. Brincadeira, Cara, meu não. amigo. Você é 100%. Errado. Não, cara, isso faz muito sentido faz. pra mim, isso aí. E aí, se você não tem um olhar pro pai, né? E tem um olhar pra mãe, idolatra a mãe. Então, o pai é o nosso ir ao mundo. Ir adiante. Ir pra frente. Né? Conhecer o mundo. O pai que apresenta o mundo ao filho. Isso é a constelação que você tá falando. Mas se você pensar pelo lado racional, você vai entender. Por quê? O pai é o provedor, né? O Sim, pai o que provedor. É o pai que dá a vida. Porque nós nascemos com os óvulos. Se eu decidir ter filho, vou ter filho. Se eu decidir não ter filho, não vou ter filho. Mas os meus óvulos estão ali. O menino não. Apesar dele ter sido um óvulo dentro da barriga da mãe, ele faz a produção de espermatozoide na adolescência, né? Então, se o cara chega pra mim com infertilidade, eu vou vasculhar na adolescência. Nossa, cara. Então, quem fecunda é o espermatozoide. Então, quem faz esse movimento da vida é o pai. Se eu não tenho esse olhar pro pai, por pior que ele seja, me abandonou, é alcoólatra, batia na minha mãe, eu preciso ter esse olhar
para mim ser realizado profissionalmente. Por quê? Porque eu vou buscar lá fora no mundo o que me faltou aqui dentro. Entendeu? Então, às vezes, entra o vício, entra a droga. Então, é porque eu vou preencher aquilo que me falta. E às vezes é dessa forma que a gente preenche. Ah, e da onde veio o vício? Tem um fundo emocional aí. Ah, como é que é seu relacionamento? Você pode começar a analisar as pessoas. Como é que é seu relacionamento com o pai? Não, meu pai me abandonou, ou meu pai morreu, eu era criança, né? A falta desse pai foi tão grande, a gente não sabe. Porque depende da forma que você vê. Às vezes um irmão vê de uma forma e outro irmão vê de outra forma, né? Então... Pegando esse lance de filhos aí, cara, e questão do filho preferido e tal, por que uma mãe cuida de um filho, esse filho aqui não pode nem pisar descalço, dá um espirro, nossa, espirrou. E o outro tá cagando, fala, não, que se expor, isso aí tem que se ferrar mesmo. Bactéria fortalece. Então, por que desse lance de ter um filho preferido e o outro não? Tem muitos fatores aí. Essa mãe foi uma criança, né? E essa criança também pode ter traumas registrados nesse inconsciente. Então, talvez ela engravidou não querendo engravidar, talvez ela foi judiada na gestação dessa criança, talvez ela olha para essa criança e se vê criança. Às vezes quer realizar os sonhos dela naquela criança. Sim, geralmente é no filho preferido, né? Isso, no filho preferido. Preferido. Tô falando do Dodói. Eu tô falando do excluído. Ah, tá. Eu tô falando do excluído. No preferido, possivelmente essa criança é... Tudo pra ela. Conectada com ela, fortemente. Né? Ela é tudo aquilo que ela não conseguiu ser. E essa ruptura, como que faz? Terapia. Essa mãe precisa olhar pra isso, ou esse filho, que é o excluído, geralmente que é o excluído. O filho preferido se chama filhinho da mamãe. Às vezes ele não casa, às vezes ele tem 50 anos e mora ainda com a mãe. Puta merda, mano. Por quê? Tem muito Porque ele filho foi preferido então aí, cara. Porque essa mãe não deixa ele ter um relacionamento, ninguém serve pra ele, só ela. Ela é suficiente pra esse filho. Caramba, hein? E o filho, e aí a terapia pode ajudar. E o filho excluído, E na realidade geralmente... aí os dois precisam de terapia, né? Com Sim. certeza. Mas a mãe, é muito difícil você mudar alguém que já tem uma crença, já tem Já um tá com conceito mais de, sobre... sei lá, quantos anos de idade. Como que você muda? Não muda. Então o que precisa? Esse filho que se sente rejeitado, procurar ajuda. Ou esse filho que se sente o filhinho da mamãe e fala, eu não tenho relacionamento. Sufocado, sendo sufocado. E isso pode ser homem, pode ser mulher também. Sim. Pelos dois lados é problema. O filhinho do papai e o filhinho da mamãe. Geralmente o filho excluído ele é mais bem sucedido? Não necessariamente. Não Depende necessariamente. qual o olhar que ele tem pra mãe. Possivelmente ele pode ganhar dinheiro e não guardar, porque ele não tem esse olhar pra mãe. Mãe, dinheiro. Mãe, nutrição. Porque na realidade o acontecimento em si... Mas não é uma regra. Ele não, não vai fazer que todas as pessoas Sim, olhem não do é uma mesmo jeito, regra. né? Então, tipo assim, às vezes o cara sai de um relacionamento materno desse, com uma mãe, por exemplo, que exclui ele, e ele sai muito bem resolvido desse relacionamento. Deixa eu puxar o lance aí mais pro lance de relacionamento. igual a gente Pera, tá falando. deixa eu te interromper aí, que a gente fez um negócio que eu tô cuidando desde o começo. Vou falar. E já foi direto no assunto, né? E geralmente a gente começa entendendo quem é a pessoa, como é que chegou nesse ponto de ser enfermeira, como é que foi essa trajetória, como é que a Gabriela se apaixonou pela enfermagem, e aí foi pra faculdade, estudou na escola, como é que você teve esse olhar, desde pequenininha, desde a criação lá de casa, como é que foi, você foi vendo, já foi desde pequena, você teve esse olhar pra enfermagem, pra terapia, como é que foi? Vamos voltar lá no começo. A Eu gente fiz pulou. 3 anos de... Você vai ganhar uma sessão de terapia agora, vai, manda abraço. Isso aí é o Zé da Sabina. Eu fiz 3 anos de fisioterapia. Sim. E aí eu não gostava do curso, não me encontrei no curso. Não era aquilo que eu queria e eu não tinha coragem de falar pro meu pai. Porque na época era muito caro uma faculdade de fisioterapia. Não que hoje não seja, mas naquela época era muito caro. A gente não tinha condições de jogar esse dinheiro fora, né?
Então, eu tive síndrome do pânico, passei muito mal. E aí, consegui falar, não quero mais isso. Quero ir embora pra Maracaju, não quero mais ficar aqui. Você tava em Dourados? Eu morava em Dourados. Por conta da pressão, né? Porque eu não queria mais o curso, não gostava. Mas assim, desde a escola você já pensava... Não. Foi assim, eu terminei, sei lá, vou tentar isso, eu acho que é legal, e ou influência Não, de eu amigo. pensava em fazer direito. Uhum. Eu sempre gostei muito de ler, muito. Eu tenho manias de leitura. Então, assim, não durmo. Hoje melhorou bastante. Eu não durmo sem ler. Então, eu tenho que ler antes de dormir. É mania, é costume. Então, eu queria fazer direito. Aí meu pai falava, advogado não dá dinheiro. Não, você não vai fazer direito, não. Não vai fazer direito. Aí eu pensava, não, eu quero fazer psicologia. Tipo, uma coisa nada a ver com a outra. Eu nunca pensei em fazer medicina. Nunca pensei em fazer medicina. Talvez a questão financeira não era... eu não podia colocar aquilo na cabeça. Porque era não algo ia impossível na época, né? Impossível, Sim. impossível. E então eu tranquei a fisioterapia e entrei e caí de paraquedas na enfermagem. Meu Deus, quando eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Cheguei no primeiro dia de aula, era uma aula de ferida, aquilo aberto. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí foi, e eu me apaixonei, comecei... Passou o primeiro ano, o segundo... eu entrei, na verdade, no segundo, puxando matéria do terceiro. Já conseguiu Porque eliminar a matéria. como eu tinha 3 anos de físio, Uhum. então eu puxei matérias. Aí formei e sabia que tinha uma vaga aqui no hospital. Eu fiz 1 ano de estágio voluntário aqui no hospital. Foi ralado, né? Estagiário? Sim, estagiário. E aí fiz Sem 1 ano. remuneração. Sem remuneração. Sangue Eu nos estudava à noite e fazia estágio de manhã. Você escutou muito sim, você é trouxa? Escutei. Você é trouxa, trabalhando aqui de graça. Porque Nossa. assim, eu falo direto isso de um livro do Napoleão Hill que diz assim, que quem faz mais do que Lhe é pedido? lhe é pedido, uma hora vai receber mais do que precisa. Uhum. E entre outra coisa, o pagamento dela era o conhecimento, né? 1 ano trabalhando nisso. Sim, eu queria aprender. Eu Só que tinha vontade de geralmente aprender. quem fala que você é trouxa, você pode pensar nos seus botõezinhos, nas pessoas que te falaram isso, onde elas estão hoje. É um pensamento muito pequeno, né? Isso, né? Mas vai lá, só uma observação, mete marcha aí. Tá lá se ralando toda lá no estágio e aí. Daí eu formei e sabia que tinha uma vaga aqui e vim e pedi, falei que eu queria trabalhar aqui. Aí me contrataram, eu trabalhei 6 anos, quase 6 anos no hospital, aí pedi a conta, na outra semana eu fui contratada no posto de saúde. Viu bastante Era contrato. coisa? Viu bastante coisa no hospital? Bastante coisa. Eu não tinha tempo ruim. Eu colocava Encarava. muita Trabalhar, massa. vamos trabalhar. Aham. Nego esfaqueado. Sim, baleado. É o Tudo. que mais de tem. tudo. Muito Grey's motoqueiro. Anatomy, né? Muito motoqueiro. Motoqueiro, ralado. Muito Lavar a motoqueiro. ferida do motoqueiro. Não, você não Esse eu tem lavava com gosto. Saudinha. Saudades. Então eu fiquei daí no posto. Chegou um período da vida que eu falei: gente, eu preciso fazer outra coisa. Eu tenho filho pequeno, não vi meu filho. O Gustavo já tinha 2 anos. Não vi o meu filho. Crescer. Não consegui. Não ensinei o Gustavo a calçar chinelo. Isso foi um trauma na minha vida. Até isso é um tema de psicóloga. O Gustavo aprendeu a colocar o chinelo com a minha funcionária. Não dei papinha pra ele. Por quê? Porque eu trabalhava e não conseguia. E aí eu fiz uma novena. Fiz uma novena e pedi pra Deus que eu queria Uma direção. uma direção. Que eu só sabia ser enfermeira. Eu amava a minha profissão e era isso que eu sabia fazer. E eu, com 7 dias da novena, brotou, assim, a acupuntura. Aí a minha irmã estudou acupuntura e não gostava. Eu ia te perguntar isso, que eu lembro que você tinha me contado, que ela fez Ela o curso fez e ela não gostou, gostava. né? Não. E aí eu falei, vou começar. No outro final de semana começava uma turma. Aí eu conversei com meu marido, ele falou, não, eu acho que é um caminho, né? Dá pra tentar, né? Quando eu tinha, porque são 2 anos, 2 anos e meio de curso.
É praticamente uma faculdade. E quando eu tava 1 ano e meio, mais ou menos, eu falei, eu vou precisar experimentar isso, né? Preciso De estudar pessoas. com pessoas. aham. Desenvolver, né? Saber como é que vai ser. E aí a Vanessa foi a pessoa que mais me incentivou. Eu atendia na sala dela, tava de licença maternidade, eu atendia na sala dela e pagava a luz da sala dela. Então foi uma troca, né? Então ela me incentivou, eu estudei muito, eu realmente Deu ralei, sangue. porque é muito difícil a acupuntura. É muito. Pra você entender, o chinês fala que o bom acupunturista é aquele que te lê pelo pulso. Então, pegou no pulso, você consegue entender qual órgão, qual emoção, o que você vai baixar, o que você vai. Então, não é só picar a agulha. Existem os pontos marcados, mas não é os pontos Por isso marcados. que quando você chegou aqui hoje pra cumprimentar a gente, você já pega no pulso e... É igual. Boa noite. tudo Arte bem? milenar, na hora que você foi dar um cumprimento, ela já encostando em você nem viu. Deixa eu te falar, você Por isso Você você ficou tem muito essa- louco assim. Ativou. essa mania aí de, tipo, você tá aqui nesse ambiente com a gente, que você dá uma lida no pessoal? Não. Não? Tinha. Quando a gente entra nesse mundo, você já não vê mais a pessoa a metida, aquela que fala mal dos outros. Você vê além dela. O problema, né? Atrás dela existe algo. Então hoje eu posso te falar o que a terapia me trouxe. Se eu parar de trabalhar hoje, o que a terapia me trouxe? Olhar sem julgar. E nós somos humanos, a gente julga o tempo todo. Verdade. A gente aponta o tempo todo. Então hoje eu me policio, eu tenho consciência, né? Falo, e aí, putz, o que eu tô falando, né? Tenho consciência. Por quê? Porque atrás daquela pessoa existe uma essência. E um trauma, uma dor, um comportamento. Minha esposa sempre me fala isso, né? Tipo assim, ela fez terapia, né? Aham. Então, ela sempre traz essa questão da pessoa, mas a pessoa faz tal coisa ou fez algo ruim. Fala, não, mas calma. Olha com esses olhos que você está Sim. dizendo. Mas a pessoa tem um problema. Não é natural isso. Alguma coisa ela passa na casa dela. Talvez ela tenha um problema dentro da casa, ou às vezes um problema familiar. Às vezes é Pois- falta de surra. aí eu já não sei, né? Algum problema tem. A falta de surra também é um É um problema. problema, com E certeza. assim, eu consigo fazer isso na minha família? Com os meus pais, com a minha irmã, com o meu marido, com os meus filhos? Não. É casa de ferreiro Não. e espeto de pau, não. né? Não, eu preciso encaminhar pra outra pessoa. Por quê? Porque lá com meu marido eu faço criancice, eu brigo, eu emburro, eu fico sem conversar. Isso é criancice. Quem emburra, quem bate porta, quem olha o celular? Criança, né? Lá com os meus filhos eu faço criancice, falo, tá bom, não conversa mais comigo. Isso é criancice. Você também fala assim, eu vou embora dessa casa? Vou embora, pego minhas coisas e vou embora. Eu vou embora dessa casa. Vocês vão ver o dia Você que vai eu embora? sumi, Não vai né? embora. Vocês vão ver o dia que eu sumi. Ah, então, Eu falo, eu vou subir pro mato. Eu falo pras Ô, crianças. Gabriela, uma dúvida aqui. Na verdade, assim, o assunto tá tão legal que acho que todos nós temos muitas dúvidas a respeito de tudo que você faz. E eu tenho várias delas. Só que como a gente já falou sobre muita coisa, e eu queria falar sobre a constelação. Não sobre a constelação em si, mas por que constelação com cavalos? Ótimo, é a minha paixão. O que aconteceu? Eu descobri a constelação e me apaixonei, vi que o resultado era que não existia, que não era religião, que não era... não foi porque você assistiu a novela Pantanal. Não era. Um cavalo. Não era religião, não era espiritismo, não era nada daquilo. Não era uma constelação da pecuária? Não é. Então, como surgiu com cavalos? No Brasil, trabalhar a terapia sistêmica com cavalos surgiu tem mais ou menos 12 anos. Mas na Recente, Holanda... então, recente. Recente, no Brasil sim. Na Holanda tem muito mais tempo. Tem muito mais tempo. E em específico Amsterdã, ali naquela região, ou tem alguma região específica da Holanda? Não tem. Eu não sei exatamente qual é a... Fica tranquilo, o Xanó também não sabe. Não sei, porque Amsterdã o pessoal usa muita droga, né? Daí, sei lá, às vezes o cara tava meio alucinado, eu vou falar com o cavalo. Entendeu? Engraçadinho. Não liga não, não, cara. Eu falei, se você fez alguma coisa com ele, você errou.
Porque ele não é assim normalmente, tá? Ele Ó, é pior. Vai lá. Vou explicar, então. Por que o cavalo, né, e não o cachorro, o gato? O cavalo, a percepção de ondas cerebrais e a percepção do cavalo é muito parecida com a gente. A diferença é que o cavalo, nós temos inteligência e o cavalo não, né? Ele é um animal. Então o cavalo sente o território onde ele vive, ele escaneia aquele território onde ele vive 700 vezes por minuto. Uau. Então, dificilmente uma cobra pega um cavalo. Só se ele tá muito... Velho. Lesado. corpo Cara, é absurdo, até né? o cavalo cego, ele sabe onde ele tá. Né? Pelo olfato, né? Então, e pelo esse escaneamento. Então, ele escaneia as ondas cerebrais, o lugar... A vibração, a frequência. Frequência em hertz, isso mesmo. Hein? Igual Onda de rádio. onda de rádio. Ele escaneia esse território 700 vezes por minuto, é muito. E então, ele consegue fazer essa leitura de onde ele vive, onde ele pode comer, onde é seguro. O cavalo é uma presa. O cachorro é o predador. Né? Então, a diferença é essa. O cavalo bate num cachorro, o cachorro volta. Bate num cavalo pra você ver. Nunca mais você pega. Nunca mais. Então, a percepção do animal é muito aguçada, é muito sutil. Então, como funcionam as terapias com cavalos? Tem a ecoterapia. A ecoterapia, para você ter... eu tô montando agora a ecoterapia também, lá na fazenda onde eu trabalho na Cara, ela já construção. escalou o negócio dela. Já, né? Ó, já fiz uma propaganda. Isso é muito legal. Até Eu vou montar a equitação. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas tem vários outros tipos de terapia, até para criança autista, o pessoal Sim. usa muito, né? Sim, o que o cavalo faz com a criança autista, vamos colocar o autismo, quando ela monta para ecoterapia, o pasto do cavalo libera mais de 1.800 estímulos cerebrais na criança. Então ela consegue ter contato, socialização, coordenação, ajuda no déficit de atenção, ajuda naquela criança hiperativa, então a ecoterapia é muito além de andar a cavalo. Do que andar a cavalo, né? Então, eu tô montando a eco também, e a equitação lúdica, que é aquela que você estimula a criança a... Na verdade, o espaço vai ser terapêutico. O montar a cavalo vai ser terapêutico. E esse é o intuito. Não é nada de competição, de provas, não é nada disso. O intuito é terapêutico. Então, o que acontece na constelação? Voltando na constelação. As pessoas entram dentro do redondel, né? Os meus cavalos não são treinados a fazer isso. É da natureza do animal. Já viram aqueles vídeos na internet que a mulher tá dançando e o cavalo dança igual ela? Já viram? Já vi. Isso chama neurônio espelho. É igual você espelhar a tela do celular na televisão. O cavalo consegue fazer isso com a gente, né? Por isso que o cavalo não... o cavalo sente que a criança vai convulsionar numa ecoterapia em cima dele antes da criança convulsionar. Você não monta a criança. Ele não deixa. Então a sensibilidade do bicho é muito aguçada. Então, como surgiu na minha vida? Quando eu até fiz o vídeo, né, foi bem do coração aquele vídeo, até chorei no vídeo. O Irã nunca foi a favor da constelação. Por quê? Por conta das crenças, né? É espiritual, não é espiritual? E ele começou a ver, junto comigo, que não era isso. Que o nosso inconsciente faz coisa que a gente não acredita, né? Aquela história de tomar uma dipirona e falar não funciona, a dipirona não funciona pra minha dor de cabeça, não vai funcionar mesmo. Então o nosso inconsciente faz coisa que... E ao contrário também, de tomar um remédio placebo e fazer melhorar. E potencializar, sim. Então... O cara toma meia dúzia e fala, agora eu vou erguer 200 quilos. Talvez você erga, né? Ele toma e ergue. Você tem que acreditar, né? Tem que acreditar. E não, mas E tomar caldo de cana, né, Thiago?
Então, quando surgiu, eu já vinha lendo e estudando há um tempo atrás sobre o comportamento do cavalo, sobre a leitura de doma, porque na constelação tem tudo isso. Sobre como que os Mustangs viviam. Como é? Mustang é índio? Não, é cavalo, é uma raça. É uma raça de... não. Um cavalo selvagem. Selvagem. Cavalo selvagem. Como que eles viviam, como eles se comportavam dentro da manada. Tipo uma comunidade dos cavalos. Isso. Então, eu já vinha lendo, e aí eu encontrei a Francine, que é essa menina que me deu o curso, e pedi pra ela me dar um curso, que eu queria muito aprender, porque os cursos que tem no Brasil, tem em Campos do Jordão, tem uma mulher, e em Curitiba tem um cara que é famoso também, uma constelação dele custa 8 mil. Caríssimo, né? Essa mulher de Campos do Jordão, ela chama Ruth Vilela. Ela faz um exame no dedo, colhe o sangue e analisa as hemácias numa lâmina de microscópio. E aí, 1 hora depois, ela faz novamente e as hemácias estão modificadas. Por quê? Porque a pessoa mudou a forma de ver aquilo. Mudou o quê? A onda cerebral, o controle de hertz, né? A frequência de hertz das ondas cerebrais. Então, o cavalo, você entra no redondel e a pessoa não precisa me falar o tema. Eu não pergunto. Eu gosto de turmas de 5 até 7 pessoas. É uma turma legal. Então, senta separado, ninguém fica sabendo da história de ninguém, da vida de ninguém, nada. A leitura do cavalo, o que acontece? Ele vai na pessoa e escaneia a pessoa. A pessoa tá aberta, ele escaneia. A pessoa tá fechada, ele não vai na pessoa. Não vai. Então, às vezes eu tenho que bater no companheiro e falar, abre o coração, você tá aqui, tá na chuva, se molha, né? Então, ele escaneia aquela onda cerebral e ele me mostra qual é a lateralidade cerebral que está bloqueada. Direita ou esquerda. Direita é masculino, esquerda feminino. Por quê? Porque no cérebro está localizado os testículos e os ovários. Então, essa é a conduta do cavalo. Ele me mostra a lateralidade cerebral. Então, eu sei, se ele me mostrar a direita, eu sei que é algo com o masculino, né? Aí ele me mostra, se tem, muito bonitinho, se a pessoa tem fardos da vida, ela vem na nuca, assim, se o cavalo, ele beija as pessoas quando ele quer, quando é uma bênção de pai. É bem lindo, sabe? Então, ele mostra na leitura de doma, nas orelhas, nas patas, o que tá acontecendo naquele inconsciente, naquela onda cerebral, né? Sem a pessoa falar nada. Sem falar nada. E aí... te cortar um pouco, Gabriela, uma coisa que você me falou hoje, mas que me deixou bem interessado, que ela falou assim, se as pessoas vão lá, quando a última pessoa chega, os cavalos já vão se posicionando. Sim, o cavalo ele sabe espera na porteira. O cavalo sabe que é a última pessoa que tá chegando pra fazer a constelação. Sim. É aquela história que eu falei que a criança, ele sabe que ela vai convulsionar antes dela montar, né? Então, a leitura é uma leitura de doma. É a etiologia do cavalo, é o comportamento do cavalo. Então, se ele mostrou a orelha para trás e foi para cima do outro, você sabe que é raiva. Aí ele mostra a lateralidade cerebral. Aí você pergunta pro cara, como é que é a sua relação com o seu pai? Né? O cara já começa a chorar. Ai, meu pai morreu, não sei o quê. Quando você pergunta, acessa isso, a onda cerebral muda. E aí o cavalo escaneia novamente e mostra outra coisa. Se é boa ou se vai é atualizando. Vai, como se fosse... Vai abrindo, vai desbloqueando. Vai desbloqueando. Ele vai aí quando lembrando. o cara acessa, minha relação com meu pai é horrível. Mas é horrível por quê? E já... Aí o cara se libera, né? Aí esse é o intuito da terapia. Então, a constelação com cavalos, o cavalo não fala, o cavalo morde de vez em quando. Deixa eu te perguntar uma curiosidade, cara, minha. Porque, assim, eu tive muito relacionamento na infância com o cavalo. Uhum. Na fazenda, eu morei na fazenda Itamaraty. Lá dentro do seu... Como que é o nome lá do... Redondel. Esses animais, eles são castrados? Ou eles são um animal sem ser castrado? Não, eu tenho 3
cavalos que nunca foram montados, que não conheceram. Selvagem. O cavalo é selvagem, mas ele Não, sabe... selvagem assim, Uhum. não foi ninguém Não, montou ninguém nele. montou nele, não é domado. Então é a minha estrela, que é a égua que vem nas pessoas, que cheira, que faz todo o movimento e faz a constelação acontecer. Como funciona dentro da manada? Quem manda na manada é a fêmea mais velha. O garanhão, ele não faz parte da manada. Ele vem, tem a relação e vai embora. Né? Por isso que em fazendas de reprodução tem, às vezes, um garanhão. Eu entendi só lendo, estudando. Não, Por tô quê? perguntando. Porque o garanhão, ele aguça todas as éguas. Ele deixa as éguas no cio o tempo todo. Ele fica todo mundo doido, mano. E aí, então, como funciona? Então, quem manda na manada é a égua matriarca, a mais velha. E os potros é como se eles fossem os adolescentes. Eles que protegem a manada. Então, a égua mais velha, a matriarca, é a líder. Dentro da constelação também ela é a líder. E a égua, o outro, o mais novo, é o condutor. É aquele que vai buscar o alimento e mostrar aonde é seguro comer. Aonde é seguro. O que aconteceu? Meu pai achou uma cobra, uma cascavel lá no piquete deles. Eles ficaram dias sem ir comer lá. Porque sentiram. Então não tem garanhão, então, no meio da... Não tem. Não tem. Então, eles fazem... Então, quando entra um cavalo novo, chega um cavalo novo na manada, eles surram o cavalo. Eles mordem, eles batem. Por quê? Porque ele precisa respeitar a hierarquia. Os mais velhos é que comem primeiro, é que mandam. Os mais velhos comem o melhor pasto, né? Os mais novos não. Os mais novos esperam. Então, os mais... É como se fosse criança e é o que acontece na nossa família. Né? Os mais velhos... Tô achando legal isso. Acho que vou implantar no café isso aí, né? Ô, Gabriela, para você exemplificar melhor para nós, se você puder falar, é claro, os relatos mais marcantes que aconteceram lá dessa questão da constelação. Boa, aí, né? Netão. Muito boa essa pergunta aí. Tem muitos. Um que me marcou muito foi... O casal chegou para trazer a criança que era autista. Foi diagnosticado com autismo. E eles chegaram, eu posicionei eles dentro do redondel, os pais atrás e a criança na frente. E no momento da constelação que o cavalo foi, escaneou, né? E foi na criança. E foi nos pais, ela abocanhava a minha mão, a condutora, abocanhava a minha mão e levava no meio deles. E eu não entendia. E aí ela abocanhava de novo a minha mão e levava no meio deles. E eu fui entre eles dois e falei... Aí ela mostrava a mão de novo, ela abocanhava a minha mão. Aí eu falei pra eles, fazem assim, né, com as mãos. Aí eles fizeram assim. Quando eles fizeram assim, a criança virou pra trás e fez... E aí todo mundo que tava lá entendeu, né, e chorou, ficou emocionado, foi bem bonito. E então a união dos pais fazia a melhora da criança. E aí eu perguntei pra eles, vocês são casados? Aí eles, não, a gente é separado. Então vocês... Aí, mas vocês têm... O cavalo mostrava que tinha um sentimento. Eu falei, vocês têm amor um pelo outro? Sim. E por que vocês não voltam? Aí o cavalo mostrou por que eles não voltavam. Né? Aí ele posicionou e mostrou porque eles não voltavam. Aí esses dias eu encontrei ela e ela falou, nós voltamos. Puta A criança tá merda, super bem. Então, assim, é bem lindo. Então, antes doideira, Cheguei a arrepiar aqui. antes de julgar, antes de falar, é espiritual, né? Experimenta. Experimenta pra depois falar. Isso vale pra tudo nessa vida. Quando eu falei pro Irã, eu vou fazer um curso de constelação com cavalo,
Meu pai, ele falou, agora endoidou, tá louca. Babou de louca. Já tava com esses treinos de terapia, Agora, piorou. esses dias a Laura falou pra mim, não, amiga, vou ser sincera, quando você falou que ia fazer, eu falei, meu Deus, agora surtou de vez. Agora, e eu não tive medo, eu queria que as pessoas, eu até nem faço propaganda, porque eu acho que a terapia não se vende, se conquista. Então, é você ir e falar pro seu amigo que tem um problema assim, que funciona, Então, a propaganda é essa. E outra coisa muito... Eu pedia muito pra Deus se aquilo... Isso é de Deus, isso é de Deus, isso é de Deus. E toda vez que eu perguntava, eu tinha uma resposta, né? E eu precisava acreditar na resposta que eu tinha. E foi... Eu não tive medo. Meu pai, o Irã... E o meu tio construíram um redondel pra mim. Meu redondel é simples, mas é acolhedor. Lá é onde a minha força. Eu fui criada lá, é a minha força. Então, eu chego e as coisas acontecem. Eu tenho uma auxiliar e o menino que trabalha comigo... Que cuida dos cavalos lá. Ele fez um curso de equitação, né, pra auxiliar. E ele... apaixonado nos cavalos, e ele entra na constelação também, e ele quando eu peço, sente o campo da pessoa. Que campo é esse? É um campo eletromagnético, que se você tiver em terapia, você consegue sentir de qualquer um. Gabi, Teve uma... Deixa eu perguntar. Pode Tem falar. gente que vai lá que a energia tá tão baixa que até o cavalo fica cansado? Sim, eu contei, o cavalo, às vezes, abocanha e tira a pessoa. Jesus! Aconteceu comigo. Manda embora. Aconteceu comigo. Eu entrei lá no curso pra ser constelada e o cavalo era muito grande. Eu fiquei com medo. E eu fui encolhendo, ele me laçava com a cabeça e me empurrava pra porteira. E aí eu falei pra ela, eu tô com medo, não quero ficar aqui, tô com medo. Aí ele me laçava, aí ela falou, sai. Ele tá pedindo pra você sair. Porque a minha... Vibração Ele tava sentindo que eu tava com medo e ele é uma presa também. Então ele possivelmente tava com medo também. Foi saber o que ia fazer, né? Então é interessante, assim, É muito interessante. Não, Olha, vamos fazer uma gravação lá. Hoje você já tá Vocês atendendo? entram no redondel. Eu tenho um amigo meu que precisa bastante. Mas não é eu. Cara, Mas você já tá atendendo com isso, Sim, então? desde janeiro. Que legal, eu não sabia. Vamos gravar, cara. eu topo. Você topa? Ué, já tô Vai lá, vou lá amanhã, cara. Eu sou o rapaz, só não Aí tomar um vocês coice. conseguem entender o comportamento do animal. Deixa eu te falar, sabe? Gente, é Café lindíssimo. Não- da mas- pecuária. Vamos nos constelar lá. Literalmente. Vamos levar Vendo um café pra ser agro. constelado lá. O que vocês acham? Cara, mas Isso é esse legal. negócio do cavalo é bem Vocês interessante. precisam experimentar. Uma vez eu fui no workshop, o cara trouxe um cavalo do mato lá, o bicho velho chegou arregaçando tudo, filho. Quebrou tudo lá, o lugar que colocaram o cercado dele lá, tentou pular, pai, é trem feio. Mas o cavalo vai escapar e vai dar pesado em todo mundo, sei lá que... o cara chama Doma Racional, o nome do cara é Leandro Feitosa. Feitosa. Ele vai dar um curso agora. esse O final de cara semana. é 10, velho. Sério mesmo, você vê o cavalo chegando lá, você fala, velho, esse cara nunca vai montar nesse cavalo. Nunca, isso aí é doido. Ali entra lá, o cavalo vem pra cima dele, tenta machucar ele, né, porque tá assustado, tá bravo. E aí o cara vai indo. Pega uma cordinha, joga nas costas dele, com um negocinho, fica jogando. E aí vai indo, ele vai ganhando confiança, diminui o espaço, vai indo. Aí daqui a pouquinho ele já vem, passa a mão. E aí, cara, ele vai ganhando confiança. Tipo assim, porque o cavalo é tato. Então ele vai encostando, vai passando a mão, vai... Cara, chega no final, o cara sobe, fica de pé em cima do cavalo, abraça, fala o que você quiser. Então, e assim, em uma hora, Caraca. em uma hora, assim, 1h30, mais ou menos, o cara vem e fala, Doma Racional. Então hoje ele prega muito isso, porque o pessoal antigamente chegava um pau no Batia, bicho, e aí, assim, obrigava, né, a fazer o serviço. Cara, do jeito que ele fez ali, e ele viaja o Brasil inteiro fazendo esse tipo de doma e tal, cara, você não dá pra acreditar. Chega um bicho de pé em arregaçando cima do tudo. cavalo. Eu falei Sim. assim, Gabi, dessa questão da frequência, porque assim, eu já conversei com os meninos aqui, né?
provavelmente em algum momento da vida de vocês já receberam uma visita em casa. Pesado. Cara, e o ambiente ficou muito pesado, Sim. entendeu? Geralmente Nossa, eu sou essa visita. Toda... Ai, que você é boa. Sabe nem da família. Ele tá brincando, bravo, cara. Eu não queria falar Foi nada. na minha casa, não lembro. Não queria falar nada. Passou pro cachorro. E aí, Nossa, coitado do cachorro. acontece? Se eu for lá, os cavalos vão mandar ele embora. A frequência da pessoa é muito baixa, entendeu? Então, às vezes é uma pessoa que ela é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que ela tá com uma série de problemas atual ali. E aí, o que que acontece? Eu entendo perfeitamente esse lance da frequência, entendeu? Então, e dentro do que você tá falando, eu converso com os meninos aqui, a questão da ambiência. Então, se você é criado num ambiente que tudo é ruim, ninguém presta, é só fofoca, é só novela, a pessoa não tem um hábito de cuidar da saúde, só come porcaria, é muito difícil de você romper com aquele ambiente. Sim. É tóxico. Provavelmente você vai ser uma pessoa com a frequência baixa e você vai ser uma pessoa tóxica. Então, eu fico vendo assim algumas pessoas que é impossível romper com esse ambiente. Porque o sentimento dela inconsciente é: se eu romper com esse ambiente, eu vou ser excluída, eu vou ser perder rejeitada, eu a vou ser manada. a ovelha negra, né? A ovelha negra é a libertação de tudo que ela viveu e ela não quer mais, ela quer ser diferente. Então, o ambiente tóxico é a mesma coisa. Se chama inconsciente coletivo. Eu faço o que todos fazem. Aí eu sempre dou exemplo pro paciente quando é adolescente ou atende adolescente. É a mesma coisa quando você... as suas amigas... eu tenho um grupo de amigas e usam saia curta. Todas usam saia curta. Se você vê as adolescentes hoje, se elas saem de preto, todas saem de preto. Você pode ver que é comportamento. olha os adolescentes. Pior que é culpa minha. É sério, né? Culpa Sim. do Thiago. É inconsciente coletivo. Legal. Não, nem Deixa sabia eu- que vocês me copiavam, seus Deixa copião. eu- te Ah, você falar. é galanzão, né, cara? Deixa eu te falar o seguinte, a gente tinha conversado no backstage e tal, e eu achei legal, eu peguei até a prosa no meio do negócio ali. Então, a gente vê muito latente a questão de relacionamento, né? Homem com mulher, muito casamento indo pro pau aí por coisa que pode ser resolvida, né, cara? Desde que as pessoas estejam disponíveis e queiram resolver, né, cara? Sim. Isso veio à minha mente agora, principalmente por você ter contado que houve uma reconexão da família, uma reestruturação. Putz, é demais. Isso é demais, porque eu acredito na família. Você vê, até o animal sente isso, né? Tipo assim, de analisar a frequência deles ali, viu Sim. que tava Existia algo amor. errado. Existia um amor e faltava uma conexão. Então, assim, vários problemas acontecem. Por que eu tô falando isso? Porque realmente, quem for ouvir, e é casado ou tem um relacionamento, vai passar por isso. Eu digo que 3 coisas abalam um casamento, um relacionamento: financeira, Aham. emocional e, para quem é casado, sexual. Sexual. Se essas 3 áreas não estão legal, tem problema no casamento. É real isso que eu penso? Faz sentido? Principalmente o sexual. Porque o que une um casal, né? A sexualidade. Único e exclusivamente a sexualidade. O matrimônio. Quando eu não vejo sentido nisso, ou eu tô tendo problemas de dentro da sexualidade, algo está fragilizado inconscientemente. Então, o que eu tô vendo nesse relacionamento? A mãe, o pai, um irmão. Tem muitas pessoas que falam: a gente se dá tão bem igual o irmão. Gente, Não, é casado com o irmão? Né? Que relacionamento de vida sexual existe ali? Às vezes nenhum, né? Nessas leituras aí você já consegue pegar já o que quer. Sim, a prática. Na prática, sim, né? Por conta da experiência. Então, imagina quantas eu tenho histórias igual. Eu tenho uma ficha de anamnese que eu sigo, que eu montei, que é aquilo que eu falei, eu desenvolvi, até chama método FONS. O método FONS é método de raiz. Se eu não tratar a raiz, não tem fundamento. Problemas mais comuns com o homem, quais são? Nessa área sexual aí. Ejaculação precoce. O que mais? Impotência.
Superpotência. Precisa Sabia que eu ia acertar um. Esse problema de superpotência nunca aconteceu. Ninguém. Cara, quem que vai querer ir lá fazer terapia? Quem que vai querer fazer terapia? Larga a mão, superpotência. Deixa assim. Deixa Às assim. vezes a mulher não tá aguentando. Ah, mas aí, Mas aí é vou ter que verdade, falar. existe, porra. Superpotência. Não, mas é um problema real, cara. Eu sigo um médico de São Paulo que ele é especializado em sexualidade masculina, cara. E você vê, assim, do mesmo jeito que tem os caras que tem problema com ejaculação precoce, tem o problema do cara que tem o retardamento da ejaculação. Sofre. Exatamente. Sofre. O cara, É um problema o cara quer grave que o cara trepar 5 vezes sofre. por dia, velho. A mulher também sofre. Porque É um daí não sofrimento. consegue satisfazer o cara, né? Não, é sofrimento, né? Tá, e esse problema tá relacionado com o quê? Vamos pegar esse caso aí. Às vezes a criança viu algo na infância, às vezes... Aí tem muitas Precisa questões. conversar em cada caso é um caso. Pra entender como é que E funciona. casos mais recorrentes com mulheres, quais são? Dentro dessa conotação sexual aí, com marido e mulher. Libido baixa, fica menstruado o mês inteiro. Jesus, Fuga. sério? O calorão, né? O calorão na menopausa, o que é? Uma anulação, porque a mulher foi feita para procriar. Quando isso não acontece mais, que é a fase da menopausa, ela se anula como mulher. Então, aonde que ela tem o calorão? Quando ela tá deitada do lado do companheiro. Ou quando ela tá numa situação apertada, ela se... Tá sendo apertada. Tem calorão. Sudorese, né? Que... Deixa eu te falar, e a libido baixa aí, que acontece bastante da mulher? Acontece bastante. Isso aí tem a ver com anticoncepcional? É algo que é relativo ou não? Sim, né? Hormonal, né? Sim. É uma bomba hormonal, né? Sim. Desse da libido baixa, que geralmente acontece aí, nessa ambiência, vamos dizer? Né, Mais comum, não, mais comum se você tratou tal, aí. Com o que eu tratei? Tipo, o que você indicou pra Qual que é pessoa? o- Qual foi o Tá. método? Qual é o método? Geralmente a acupuntura e a terapia floral, que é a Batata. cereja do bolo. A pessoa toma. Vai ter uma florzinha erótica. Então... Você sabe, eu tenho uma dúvida que eu achava que eu tenho um problema financeiro. Esse problema financeiro me acaba afetando as outras áreas da minha vida. Uhum. Ou não tem nada a ver isso? Porque assim, você falou que questão sexual é um problema isolado sexual? Ou ele vem de outras causas? Não existe uma regra. Entendi. Não existe uma regra. Se existe um problema, tem consequência. Sim. Se eu tenho um problema financeiro, eu tenho um problema com alguém que me nutriu. Né? Quem nutriu? Eu fui criado pela avó. Eu fui criado... Né? Depende. Então, não é uma regra. Exatamente. Casos de suicídio. Né? O suicídio é muito complexo explicar isso, mas Exato. pode estar ligado a um assassinato lá atrás. Entende? Alguém foi assassinado, então há um suicídio aqui na frente. Então, quando há um assassinato e o adolescente pensa no suicídio, precisa ficar alerta, porque há uma possibilidade ali. Hoje os médicos conseguem ter essa visão, não exatamente dessa forma, mas consegue ter essa visão Uma percepção. que algo lá atrás aconteceu. Então, a constelação não trabalha... não é previsão. Eu tô prevendo. Não. Ela trata o passado para que você viva um futuro mais leve, né? Porque se eu não olhar para o passado, o meu futuro não vai ser mais leve. Tem mais a ver com reação do que previsão, né? Sim. E aí está no inconsciente. Gabi, o papo tá massa, cara, a constelação aí, muito legal. Achei que ia ser um negócio assim mais técnico e tal. Místico. Mas tá massa pra caramba. Mas que hora que você é mãe, filho? Que hora que você é mãe, que hora que você é esposa, que hora que você é filha? Porque você mexe com cavalo, você mexe com agulha. Também mexo com agulha. Você Uma vez mexe, por semana. você mexe com floral, você mexe com gente, cara. Como que você organiza esse tempo aí, cara? Esse ano eu decidi que eu não ia trabalhar mais de manhã. Então eu não atendo mais de manhã no consultório. Na sexta-feira de manhã eu abri agendas de constelação.
com os cavalos. Daí eu vou, faço e venho embora. E à tarde eu trabalho até as 5 horas, porque eu tenho as crianças, eu pego as crianças na escola. No final de semana eu vou muito para a lavoura, acompanho o Irã, precisa disso, né? Senão não tem relacionamento que dure, aguenta, né? Que dure. O trabalho é muito importante na minha vida, muito, porque se eu parar de trabalhar com isso que eu gosto, talvez eu vou ter que tomar remédio controlado o resto da vida. Na verdade, hoje, assim, financeiramente, vamos dizendo, você não precisaria trabalhar. Ou você... Não, é legal, tal. Falando de grana, assim. Ou uma coisa que você faz porque mais que você gosta de ajudar as pessoas, tal. Você fala o retorno financeiro Isso. que a terapia dá. Sim. Você não vai ficar rico com a terapia, né? Puxa vida. Mas a satisfação é muito grande. E eu tenho todas as pessoas que eu incentivo a trabalhar com isso, a buscar uma nova alternativa de trabalho mesmo, de ser colega de trabalho. Eu falo, nunca deixe o ego subir. Porque quando a gente tá no pedestal e a gente cai, o tombo é tão doído. É bíblico, né? A soberba precede a queda. Então, né? assim, quando eu tô lá no redondel, não sou eu sou usada porque eu peço pro Espírito Santo, me ajuda, né? Eu tô aqui, não deixa sair nada da minha boca que não seja importante, que não seja válido para essa pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, eu melhorei muito com a constelação. Não, as pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu não tenho isso. Ai, nossa, fui a cereja do bolo na vida. Você se coloca como uma ferramenta. Sim, eu sou um instrumento de trabalho. Legal. Né? Em tudo que eu faço. Gabriela, você começou tratando feridas externas, né? Uhum. E aí você passou para feridas internas, que, como você disse, é um instrumento. Mas na hora que você precisa, quem que trata as suas feridas? Puta merda, né, cara? Putz, eu tenho a minha psicóloga, a Mariana Mioto. Fazem 5 ou 6 anos que a gente caminha junto. E eu lá é onde eu falo das minhas dores, das minhas criancices, das brigas, dos emburrômetros, tudo. Lá é o lugar onde eu despejo tudo. Ela, no caso, ela é quem afia a ferramenta. Ela é ótimo, Boa. Foi ótimo. A Mariana é quem afia a ferramenta, é isso mesmo. Então ela é o bicho, hein? Você vê? Mulher, Ela é o bicho. com todo o respeito, né? Eu nunca vi ela, mas... Você é o bicho. Lá na constelação, você acha que esse negócio dele justificar, se justificar muito, você acha que a gente consegue tratar ele? Eu acho que o cavalo vai morder. Ou eu vou morder o cavalo. Não duvido nada, não. Deixa eu te perguntar, Gabi, aqui, pra gente não perder um pouco o raciocínio. Dentro de tudo isso que você vivenciou já, o hospital, né? Tipo, hospital você sabe que é quase um nível de guerra ali dentro, ali, né? Uhum. Depois você saiu, teve sua trajetória, filho, a chegada dos filhos, né? E quais são, assim, hoje as suas 3 prioridades que você tem, assim, coisas que você não abre mão? Tipo, em primeiro lugar, segundo, terceiro... As coisas que hoje tá no mindset, dentro de você, intrínseco aí. Isso já foi uma briga na minha casa. Porque eu, às vezes, o paciente tá com dor, eu vou atender. Eu vou dar um jeito e vou atender e vou ficar até tarde, E chegou o momento da vida em que o Irã falava assim, a gente quer você aqui. Eu passei por isso. A gente quer você aqui, quer você presente. Você não tá vendo, você não enxerga. E eu não enxergava. Hoje eu enxergo. Hoje eu vejo. Então hoje é a minha família. É eles. É as crianças, é o Irã. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E primeiro lugar é Deus. Deus é o primeiro lugar. Eu sempre peço orientação, me ajuda. Eu tô com dificuldade. Eu sou egoísta. Tira toda essa miséria de dentro de mim, né? Porque nós somos humanos. Com certeza. Então, o primeiro lugar é Deus e segundo a família. A minha família. E terceiro? O meu trabalho. Não tinha como
Eu sou apaixonada no que eu faço, assim, com todas as forças do mundo, eu sou apaixonada no que eu faço. Eu faço por amor, por dedicação, porque esses dias um paciente falou, nossa, quando você fala, o olho brilha. Realmente, é porque eu sou apaixonada mesmo no que eu faço. Legal. Eu sou realizada profissionalmente. Não, a gente percebe isso, né, cara? Entendeu? E agora sim, ó. Esse podcast vai estar na internet eternamente, enquanto existir internet, mas nós não vamos ficar aqui eternamente. Então, existem pessoas que você ama, seus filhos, né? Provavelmente seus netos vão estar aqui depois que você partir. Então, para essas pessoas que você ama, que conselho você daria? Ou deixaria um conselho para essas pessoas do futuro? Para acreditar no seu sonho e colocar em prática aquilo. Porque quando eu penso positivo e quero muito conquistar aquilo lá, eu consigo. Eu consigo. É a história de pessoas contaminadas. Quando eu tô num lugar positivo, as coisas acontecem. Quando eu tô num lugar negativo, as coisas não acontecem. Então é isso, galera. Procura ambiente positivo. Antes de mais nada. Porque no ambiente... Aí, ó. Café Brothers. Vai. Você tentou fazer ficar ruim e ficou bom. Ele tá me julgando. Mas eu não tenho problema. Eu nasci pra te julgar. Eu perdoo. Eu recebi muito perdão. E a Bíblia diz que quem muito ama, muito é perdoado. É por isso que eu te amo tanto, então. Galera, é o seguinte, estamos caminhando pro final, né? Então a gente tem uma pergunta aí do final. Se você já assistiu, você já deve saber, né? E hoje o meu amigo muito amado aqui, Thiago, que era um dos discípulos de Jesus, vai fazer essa pergunta. Faz muito tempo que eu era discípulo de Jesus. Perdoa, pai. Nem lembrava mais. Nem lembrava mais. Se você já assistiu os nossos episódios, você sabe que tem uma pergunta que, assim, a gente considera o suprassumo do Café Brothers aqui. Essa pergunta surgiu numa caminhada de você com você? De eu com o Neto. Pra quem não tá vendo o vídeo, né? Do Xandó com o Neto, né? E essa pergunta, a ideia dela é trazer a essência da pessoa pra fora. E não só a essência da pessoa, mas a essência que a pessoa enxerga de si, né? Pra você, quem é Gabi Liberal? Daqui seu pulso que eu vou responder pra você. Pega uma agulha lá. Gente, difícil, hein? Difícil falar da gente. Eu demorei 20 minutos para responder. E não respondeu. Esses dias eu tava pensando nisso. Quem sou eu, né? Eu sou um ser humano cheio de defeitos, que julga, que aponta, que grita, que briga, que chora. Mas eu sempre procuro levar para consciência que atrás de cada um existe uma essência. Então, Ó, que massa, hein? isso é o que me trouxe desde a faculdade, de trabalhar com pessoas. Que atrás de cada um existe uma dor, uma família, um sofrimento, uma perda. E tem pessoas que sabem lidar com isso e tem pessoas que não sabem. Então hoje eu me vejo quando alguém fala, nossa, você é boa no que faz, né? Enfim, não gosto muito de falar disso, mas eu não me vejo assim. E eu acho que é por isso que eu busquei tanto. Talvez fosse um fundo emocional de relacionamento com o pai, sim, pode ser, né? Nosso relacionamento sempre foi muito bom, mas a gente, às vezes, cobra demais uma coisa que a pessoa não pode dar, né? Então eu busquei, e sempre quis fazer o melhor, e às vezes a gente não consegue, né? E somos humanos, a gente aponta, a gente julga, né? Esse é o pior do ser humano, né? O julgamento. E eu tenho isso também. Mas atrás de cada um existe uma essência. Legal. Né? Show de bola.
Tomou tinta, vai. Netão, considerações finais aí do Reflexiva EP. essa quem é Gabriela Liberal é reflexiva. Gabi, eu te falei hoje que ia ser um assunto bem interessante, né? E pra mim foi muito mais do que eu esperava. Né? Assim, uma coisa que é legal, que a gente tava conversando antes aqui, as pessoas vêm aqui na hora certa, né? A gente tava falando sobre isso, que as pessoas vêm em determinado momento na hora certa. E você veio na hora certa também, por quê? Seu propósito é transformar a vida das pessoas. Você é uma curadora, você cura a vida das pessoas. Né? E o que a gente quer também trazer com o café é trazer essa questão, a mensagem que possa transformar a vida das pessoas. Você entendeu? Então, assim, para nós encaixa perfeitamente. E eu quero que você continue acreditando no seu sonho, que você já não é nem um sonho, é realidade. Que você continue levando essa coisa boa que você carrega contigo, ajudando as pessoas, né? Usando lá seu redondel lá, N coisas, que você é uma empreendedora nata. Você começou, sei lá, com só acupuntura. Hoje você tem uma empresa gigante, né? Para cuidar, tá colocando coisas lá dentro. E eu te peço, como você disse, acredita no seu sonho, continue acreditando no seu. Obrigado Quero pela sua agradecer presença. vocês. Nossa, foi Calma aí, melhor do que eu vai- esperava. Você vai ter aqui, você vai agradecer, você vai ter seu momento Sim. de brilhar. Zé da Sabrina. Cara, Tá aí. Faça mais as um pra considerações. conta que a gente vai embora e a cabeça vai a mil, né? É verdade. São tantas informações e coisas que a gente nunca sonhava, esse negócio do cavalo mesmo aí. Cara, que coisa legal, velho. E assim, você vê que você consegue ajudar vidas e pessoas com algo que a gente nem sonha que existe, né, cara? São métodos que a gente talvez, né? É muito legal mesmo. Desde que eu cheguei ali, a hora que eu entrei, ela entrou junto comigo ali, eu, assim, bati o olho e falei, cara, que energia legal, assim, chegou Você já com a presença. Você fez a leitura da frequência. 700 por minuto. Aí, Esse cavalão aí, ó. na hora que ela chegou ali, já vê a energia dela, assim, que contagia. Então, obrigado pelo episódio, então foi top. Mais um pra conta. Thiago Tamioso. Cara, primeiro de tudo, na tua reflexão, você falou um negócio assim que as pessoas falam que você é muito boa, mas você não se enxerga. Eu te enxergo como uma pessoa muito boa, porque você me ajudou em diversos momentos de dificuldade na minha vida. Então, antes de mais nada, obrigado por isso. Obrigado por estar aqui. Cara, foi excelente. Putz, já conheci um pouco do teu trabalho, inclusive já precisei dele diversas vezes. Mas, E vai assim, precisar ainda, né? E vou precisar no futuro de novo. Esse negócio dos cavalos meu, eu fiquei interessadíssimo, cara. Achei Vamos gravar muito um legal. café lá. Vamos agilizar pra fazer isso, cara. É uma coisa muito interessante. Então, assim, são informações hoje mesmo que eu não tinha. Cara, desde janeiro, pô, nós estamos em julho, já indo pra agosto. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo aqui em Maracaju. Então, apesar de você ter falado assim, é o boca a boca que divulga, mas eu acho que isso merece ser divulgado. Porque muitas vezes a não divulgação tá deixando de chegar em pessoas que precisam. Então, quem sabe a divulgação vai chegar nessas pessoas que precisam e que muitas vezes ela não vai escutar no boca a boca. Então, hoje, se de certa forma a gente vai servir como condutor para chegar nessa pessoa, eu agradeço, obrigado por ter vindo aí, foi muito legal, cara. Eu dei bastante risada, o Xandó hoje estava animado. Obrigado, Até pegando esse gancho aí, troca uma ideia com o Thiago Torado aí, já pega a agência 454, vamos divulgar esse negócio aí. É igual o Thiago Tamioso falou, você tá escondendo as paradas aí de gente que precisa. Se você não der conta, compra mais cavalo, né? Pô, chama o Vardinho. Faz um Aras. Chama o Badinho que ele faz a leitura de 800 por minuto. Eu já tô um a mais, né? As minhas considerações finais, é complicado, sabe por quê? Porque as pessoas, ou trabalhou comigo, ou eu já fui atendido por elas. A cidade é pequena, Mas aqui né, eu cara? acho só Vadinho, né? Não, não não foi- fui ainda, tá? Ah. Ainda. E aí, Mas eu criou-se um tenho- interesse aí, né? Eu já até mandei mensagem pra você, né, pra tua irmã. Tenho um coração muito agradecido por vocês duas, né? São pessoas que fizeram totalmente assim, uma diferença enorme na minha vida, né? Me ajudaram a ter qualidade de vida, né? Sem remédio. Eu ia lá e falar pra você, eu falei, não tô aguentando, vou ter que tomar uma injeção. Tomar uma injeção, eu queria... Não toma injeção, guri. Isso aí, a dor tá ali, nós vamos tratar. Enfim, passaram anos e anos, eu continuo, você me passou pra tua irmã, ela que me atende agora. Então, muito obrigado, né, nesse sentido de me atender também. E em relação ao episódio, cara, demais, porque é mais uma pessoa que sentou aqui e nos ensinou de maneira, vamos dizer assim, muito elegante, muito tranquila, nos ensinou com experiência, não apenas com falácias. Tudo que você falou, você vivencia.
Então isso é muito bacana, tem uma experiência na prática, não tem só teoria. Uma pessoa dedicada, que lê, que vai atrás, e não é só para você vai atrás para o benefício do outro. Então eu admiro essa tua ânsia de aprender, mas não retém o conhecimento, você aplica. E quando você aplica esse conhecimento, você transforma a vida das pessoas. E quando você transforma a vida das pessoas, você muda a realidade daquelas pessoas. Como foi aquela família, fiquei impactado com aquilo ali. Houve uma reconexão entre as famílias, através de você. E quando você se coloca numa posição que você fala, não sou eu sou uma ferramenta, então eu entendo que você é um instrumento divino. E a Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, você tem um ferro lá que te afia, né? E você, mesmo assim, não é egoísta, não é uma pessoa egocêntrica e se coloca como ser humano, entendendo que você também precisa das pessoas. Demais, divino, cara. O que você faz rasgou, é hein, mano? maravilhoso. Parabéns, hein? Rapaz, rasgou Top tudo que demais. Dá suas considerações. Fiquei até com vergonha. Eu quero agradecer muito. Às vezes falei atrapalhado, gaguejei, mas Bem-vindo ao clube. é assim mesmo. Curtiu o episódio? Eu tenho hein? uma dificuldade enorme de falar, de gravar story. Tenho uma dificuldade enorme. Parece que é uma trava, né? E às vezes é por isso que não chega em tantas pessoas. Eu sou a única do estado que faz isso. Caraca. E quando as pessoas vão lá, as pessoas falam, nossa, as pessoas precisam conhecer. Então é muito difícil eu explicar sobre a constelação. Você precisa sentir. Sentir e entender que aquilo é do seu coração. Então eu quero agradecer vocês pela oportunidade de falar, de expor o meu trabalho. E tô aí. Ficou mais à vontade? Curtiu aí? Tá com a gente? Fiquei. Não tem como, né? Tava tímida, nossa. É muito difícil falar. Mas fica tranquilo que aqui, na realidade, ninguém... Eu acho que o que mais tinha timbre, assim, pro negócio era o Xandó. O resto de nós era, rapaz do céu, assim, eu olhava pra câmera, não sabia quem que tava tremendo mais. Era não, né? Era não. Aí o que acontece? Isso aqui, cara, foi uma escola pra gente. Putz, cara, e assim... espero que, de certa forma, também a gente tenha te ajudado nisso aí. Nossa, porque... e o trabalho que vocês fazem é muito bom. É importante isso, de chegar até as pessoas, que as pessoas fazem o bem, né? Esse Com tipo certeza. de informação, né? Que não é só dinheiro, que às vezes uma palavra, Sim. um gesto. Esse é o nosso propósito. Se uma pessoa ouvir, a vida da pessoa for atingida... Então eu falei pro Neto hoje, vocês tinham que ganhar dinheiro com isso. Nós também achamos. Aí ele falou, não é o propósito. Não é o propósito, mas eu gostaria Por muito, enquanto. inclusive. Se acontecer, amém. Se não acontecer, Se for, que eu não falei pra você, se for orgânico, ótimo, né, cara? Se chegar, por exemplo, uma empresa aí que quer botar grana no negócio e a gente pode fazer diferente na vida da pessoa, beleza. Mas se não aparecer, beleza também. Entendeu? Quem quer encontrar a Gabi aí nas redes sociais, como é que faz pra te achar aí? No Instagram, tem um Instagram meu, pessoal, que tem bastante postagem sobre a constelação. E tem o Instagram da clínica. Agora a gente montou a Liberate Rural. A gente tem a Liberate aqui e agora tem a Liberate Unidade Rural. A gente nem falou da clínica ainda, né, mano? Mas, enfim. Fica pra uma parte 2 aí, quem sabe. Aí. E Fica no episódio da pecuária. É verdade, vamos fazer lá. Vocês vão sentir o que é aquilo lá. E o meu é Gabi Liberal Franco. E tem bastante informações. Quer passar o WhatsApp aí também? Da clínica lá, pra quem quer fazer uma consulta, alguma coisa? Ai, gente, não vou Deixa lembrar de cabeça. Deixa Quando a gente no marca cardzinho depois. lá. Não, O chefão lá nosso- marca pra nós. Nosso Beleza, diretor então. agora... O negócio tá... Não, o negócio tá mais profissional, top. filho, Cara, tá? não, muito mais sai top. fogo nos Vai, negócios, faz tem aqui, efeito ó. sonoro. Só faz aqui assim, ó. Vai aparecer seu arroba aqui. Vai embaixo, aparecer seu né? arroba lá, Seu cara. O negócio contato. tá muito diferenciado, cara. O diretor- Modernizou. Então fala Diretor, aqui, ó. melhor ó. diretor do estado. Então faz aqui, ó. Me encontra aqui no arroba. fala, Na edição aí, fala nosso ó, o telefone arroba vai estar tá aqui em ó. cima. Aqui em cima, meu arroba aqui embaixo. Gente, demais, cara. Putz, tô saindo aqui demais. O que a nossa convidada merece, cara? Maquela de Mas aquela, né? Tá emocionado, cara.
valeu, um Muito abraço. bom. Se inscreve no canal. Estamos em todas as mídias sociais. Dá um joinha. Tchau.